Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, através também das páginas da Simbralo Eventos, do São Carlos em Rede, da Multifísio Fisioterapia e também do grupo Comunicação e Pesquisa lá da UFSCar. Chegamos, hein, com a live desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, para falar muito sobre o futebol brasileiro, com um convidado super especial que tem história como jogador, como técnico e agora também iniciando uma função nova como coordenador técnico hoje do Oeste Barueri. Estevan Soares é o nosso convidado na noite de hoje. Sempre aí no apoio de Casa dos Portões, do São Carlos em Rede, da King Comunicação, também da Peixaria Central, da Bianchini Autopeças, Disque Pizza Vesúvio, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, Multifísio Fisioterapia, Vando Detailer e Casa dos Portões, os nossos parceiros nesta noite de hoje, mais uma vez. Lembrando que você compartilhando, comentando aí a nossa live, concorre ao prêmio do Vando Detailer. Então vamos lá, iniciando a nossa live, trazer os nossos convidados nesta noite de hoje, já para a gente começar o nosso bate-papo, e de pronto já chamando aqui o nosso narrador, né? Vamos trazer aí o nosso Rovanir Frias, deixa eu ver se está tudo em ordem aqui, deu uma pequena travada, aliás, na captura aqui do sinal, deixa eu só arrumar aqui um pequeno detalhe aqui na captura aqui da nossa imagem dos nossos convidados aqui do Hangouts, mas isso é rapidinho, a gente já acerta aqui. Vamos fazer aqui o acerto. Agora sim, agora na tela aqui já para a gente trazer o boa noite dos nossos convidados. Primeiro nosso narrador, alô Rova, boa noite, seja bem-vindo, Rova. Boa noite, Rafa, boa noite, amigos da Rock Esportiva. É sempre uma alegria poder estar participando aí nessas nossas lives especiais e hoje, não sendo diferente, né, mais um convidado especial em nossa live, o Estevan Soares, um técnico vitorioso, ex-jogador de futebol também, com muitos títulos. Então, vai ser uma noite aí muito agradável para a gente poder bater um papo sobre futebol aqui na Rock Esportiva, Rafa. Sem dúvida nenhuma, nosso convidado super especial, então trazer o boa noite dele também já na nossa Rock Esportiva, 19 horas mais 18 minutos. Alô, Estevam, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Rafael, é realmente um prazer estar participando aqui. Como você falou bem, falar de futebol, o futebol que é a minha vida há 48 anos, né? Em fevereiro agora foram 48 anos dentro dessa maravilha que é a minha vida, né? A nossa vida. Então é muito legal estar participando, principalmente, claro que nós estamos falando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Mas São Carlos, que é uma cidade muito querida, né? São Carlos é uma cidade uma cidade muito progressista, né? E tem um time, a São Carlense, né? Que fez muita tradição no futebol paulista. Isso é muito importante. Verdade, hoje com dois, viu, Estevam? Estamos dois agora aqui, o Grêmio São Carlense retornando, o São Carlos Futebol Clube, tentando, os dois na última divisão, na Bezinha, né? Na famosa Bezinha, mas tentando aí dias melhores aí no futebol paulista, com certeza. Estevam, para começar na minha parte, queria saber como é que foi teu início de carreira lá como jogador, para sair lá de Cafelândia, chegar ao Guarani, você que foi revelado lá pelo Bugre. Como é que foi esse início como jogador, Estevam? Eu, como todo garoto, né, no final dos anos 60, começo dos anos 70, a gente é apaixonado por futebol e eu jogava num time lá que nós tínhamos de molecada, aí acabei sendo chamado para jogar na Associação Cafelandense de Esporte, que disputava na época, tinha a Terceirona e o Campeonato Amador. E eu joguei no Amador do Estado, né, que era um campeonato famoso. E acabei sendo destaque, era um médio volante e tal. E eu tive um irmão que foi profissional de futebol, o quarto zagueiro Bo, jogou no Linense, no Garça, no Marília, foi ídolo no Comercial de Ribeirão Preto,
Atlético de Goiás, no Guarani. O Bo foi contratado pelo Guarani em 72. E eu, com 15 anos, eu havia feito uma avaliação meses antes, 71, na Ponte Preta, com o seu Mário Juliato. Fui aprovado. E o Bo falou, não, vamos para o Guarani, que é melhor, tal. Eu estou indo lá, né? E foi. E ele me trouxe, e ele me levou né, lá para o Guarani. Eu fiquei mais ou menos um mês e não estava conseguindo ser aprovado como volante, tinha dificuldade, né? Os meninos num grau físico acima do meu. E teve um dia lá, o último teste, né, lá em Indaiatuba, por sorte minha, faltou o zagueiro que ia jogar. Era uma sexta-feira, era o último teste, porque segunda-feira começavam as aulas, tal, eles tinham que definir. E aí o treinador perguntou se eu já havia atuado de zagueiro. Eu falei, joguei lá no Cafelândia um dia, ele me pôs. 45 minutos eu fui o melhor em campo. Eu nunca joguei tanto como naquele dia. Terminou pelo tempo, caiu um pé d'água lá no campo em Indaiatuba, lá no Primavera, que eu nunca vi daquilo. Acabou o jogo. Para minha sorte, acho que foi, encerrou, encheu o campo, o vestiário, inundou tudo. Voltamos para Campinas, tomei banho, jantei e eles me chamaram lá. Olha, você foi aprovado e tal. Vai ali no colégio, vê se tem vaga, pega testar de vaga, aqui está o dinheiro, vai para a sua cidade, leva o seu pai a assinar. E foi assim o começo. E eu comecei em 72 na base do Guarani. Fiquei em 72 e 3 nas categorias menores. Aquele tempo era juvenil, né? Era infantil e juvenil. Ou juvenil B, juvenil A, melhor dizendo. Aí, em 74, me profissionalizei, estreiei no profissional e comecei uma carreira que foram, depois, mais 19 anos, né, como profissional, passando por inúmeros times, por vários clubes da capital, clube interior, de outros estados, até 1993, onde eu já, com 37 anos, vim para Indaiatuba, veja, a ligação com Indaiatuba, no Primavera, para jogar no projeto do Juan Figuer. Era o Eli Carlos, que era o diretor-geral lá de futebol. E eu vim, joguei alguns meses, o Ailton Lira era o técnico, o Ailton Lira foi mandado embora e tal. O Eli assumiu provisoriamente. Faltavam, acho que 2 partidas para terminar o campeonato da Bzinha, né? E aí o Eli, um dia lá, nós havíamos perdido um jogo para o Serra Negra, um jogo 4-0 aí em Serra Negra, e eu não via a bola, tinha um centroavante, um pretinho lá, a hora que eu ia, ele estava voltando. Quando ele voltava, eu estava indo, né? Quer dizer, ele estava no alambrado comemorando e eu estava querendo chegar na bola. Aí na terça-feira, na representação, o Eli me chamou, eu estava trocado para treinar. Pô, você não quer dirigir o time esses 2 jogos aí e tal? Falei, pô, você está querendo me parar, meu? Pô, não, é só para esses 2 jogos, depois você volta. E aí eu saí de uma sala, fui para outra, peguei a roupa de treinador, peguei o apito, me arrumou um apito. Assim começou. Fiz os 2 jogos, aí foi... Eu não quis saber mais, porque era muita dor, né? Muita dor no joelho, dor em panturrilha, dor nas articulações. E para mim foi um passo muito legal. Ali começou, fiquei 3 anos lá em Indaiatuba, acabei sendo campeão da Bzinha em 95. Aí comecei um giro aí, né? Fui para Inter de Limeira, fui para o RT de Patos de Minas, aí acabei caindo no Guarani como auxiliar do clube e treinador das categorias de base. Fui auxiliar de vários treinadores e depois assumi o Guarani, né, em 99. E aí foi onde deu uma alavancada na carreira mesmo. Depois, no ano seguinte, para Ponte Preta, aí saí do país, fui para o Líbano, voltei para Ponte Preta, né, em 2004. Aí fiz uma campanha muito bacana e acabei vindo para o Palmeiras. Aí foi onde a carreira chegou no ápice, né, num momento legal. Ou seja, uma trajetória aí, como eu falei, de 48 anos, né, de muita luta dentro desse futebol, mas muito bacana. Eu me sinto recompensado por tudo que fiz até agora como atleta, por tudo que fiz até agora como treinador, né? Ou seja,
O futebol é a minha vida, como eu abri aqui, o futebol é minha paixão, acho que é a nossa, né? Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Antes de eu passar pro Rovanir, nosso narrador, nosso companheiro hoje na nossa live aí também, você tocou no ponto do Boa, né? E o Beto, que é o Ju, né? Lá em Cafelândia, se falar Beto, ninguém conhece. É o Ju, né, Estevam? Nosso amigo em comum aí. Ju Pirado. Ju Pirado. Boa. Ju Pirado. Não precisa dizer por que o nome dele é Ju Pirado, né? Não. Tudo bem, é o Beto. É o Mas Beto. Pirado, já está explicado. É verdade. Mas gente boa, meu amigo. Verdade. Ele me disse o seguinte, ó, fala lá que o Boa jogava mais que ele, né? Que foi seu irmão aí. Rapaz, você sabe que eu vou dizer uma coisa para você. Cafelândia, não sei se você conhece essa nossa metrópole. Já passei. Fica ali na Noroeste. Uhum. Já passou pelo trevo ali. Próximo de Lins ali, né? Depois de Bauru, 80 quilômetros, e antes de Lins, 22 quilômetros. Você já passou várias vezes, você deve ter prestado atenção, porque para atravessar a Cafelândia pela Marechal Rondon dá quase uma hora. Você vai beirando a cidade, não acaba nunca. Não acaba mais Cafelândia. Cafelândia tem 16 mil habitantes, né? Está diminuindo. Quando eu morava lá, tinha 30, mas é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu adoro. E o Boa, realmente, nós somos em 3 irmãos. O mais velho, né, o Benedito, não jogou profissional, tal, e o Boa foi um craque. O Boa não foi bom jogador, o Boa foi um craque. Já faleceu, inclusive, tem 12 anos, que Deus o tenha lá em bom lugar. Mas o Boa foi um craque. E eu vim nessa sobra dele, né? Então, até hoje em Cafelândia, cara, a turma da velha guarda, você vai lá, quando eu vou, agora estou meio desligado, porque meu pai faleceu, uns tempos atrás, aí eu estou só com a minha madrasta lá. E qualquer discussão de futebol, mais o Estevam jogou, mas o Boa jogava mais que ele, né? Essa é uma mantra de Cafelândia, mas a minha opinião é o seguinte, o Boa realmente jogava muito mais do que eu. O Boa foi um quarto-zagueiro técnico pra caramba, batia falta, eu nunca bati falta, nunca bati pênalti, ele era um batedor, né? Um exímio cobrador de faltas. E só que foram algumas coisas assim, né? Por exemplo, o Boa teve um início de carreira muito sofrido. E nós sabemos como eram os clubes do interior antigamente, há 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. O jogador não era atleta profissional como hoje, né? Nós estamos falando aqui, começamos falando do Oeste, de 3 meses de inatividade, os jogadores voltam, né? Os 4 ou 5 de um elenco de 30 que estão acima do peso. O percentual físico dos caras, naquele tempo era boleiro, era jogador de futebol. Então, o Boa foi criado por Linense, foi por Linense com 16 anos, e eu tive a felicidade de vir para uma escola, por sinal, ele que me trouxe para o Guarani. Então, eu fui criado como atleta, e ele, sempre um pouco gordinho, acima do peso, não conseguiu ser um atleta, mas se colocarmos os dois numa balança, eu também acho que o Boa jogou mais que eu, mas em Cafelândia é sacanagem. Você fala, cara, mas o irmão dele é que jogava bola. De fato é assim, meu irmão era craque. Que bacana. 19h29. Rova, bola contigo, meu amigo. Pois, Estevam, muita gente não sabe, né, da sua história como jogador. Esse pessoal mais novo ainda não sabe ainda das suas histórias vitoriosas como zagueiro, e você fez parte do elenco campeão pelo São Paulo brasileiro em 77. Vocês foram lá no Mineirão, calaram metade de Minas Gerais e voltaram com o título brasileiro para o São Paulo. Gostaria que você comentasse aí sobre sua passagem pelo São Paulo, em especial o título brasileiro de 77. Foi uma passagem muito, muito gratificante em todos os aspectos, né? Como eu falei aqui, em 74, eu com 17 anos e meio, eu estreiei no profissional do Guarani. Seu Zé Duarte, o treinador, que me lançou na época. Eu tinha 17 anos e meio contra o Santos, no Pacaembu, marcando nada mais, nada menos do que o Pelé. Então, imagina a coisa que foi, né? E nessa época, logo depois desse jogo, eu fiz mais alguns jogos contra Corinthians, São Paulo, fiz 2 jogos contra o São Paulo em 74, 75, maravilhosos. E o São Paulo veio para comprar o meu passe. Eu fiquei sabendo isso depois. São Paulo deve ter oferecido, vamos fazer uma analogia muito,
pelos para os tempos atuais, o São Paulo ofereceu tipo 10 milhões do Guarani. O Guarani não vendeu, o Guarani não era clube vendedor, era formador e procurava um título, que depois veio em 78. E o Guarani não vendeu. Passaram-se acho que um mês e meio, 2 meses, eu quebrei a perna numa pelada lá, entendeu? Então foi uma coisa muito difícil. Quebrei a perna em Minas, jogando um jogo lá, um jogo amador no dia de folga. E então foi um começo muito difícil. Aí depois eu recuperei, depois de 1 ano e pouco voltei para o Guarani. Em 77 eles me venderam para o Quinjaú. Eu fiz um campeonato paulista para o Quinjaú, fui mesmo porque era perto de Cafelândia, eu falei, eu vou parar, já não tinha mais expectativa. Fiz um campeonato maravilhoso, um paulistão, fui convocado para uma seleção paulista que excursionou o mundo, a Ásia e teve pela Europa, e aí o São Paulo acabou me contratando. Foi um presente, nossa, maravilhoso, com 21 anos. E o presente melhor ainda depois de 3, 4 meses, 4 meses que eu estava lá, eu cheguei dia 19 de outubro no São Paulo, acho que fevereiro, não sei, virou o ano, nós fomos campeões brasileiros, né? Então isso foi uma conquista maravilhosa. Eu era titular da equipe, a zaga era eu e Bezerra. Eu só não joguei a final do campeonato, que eu fui expulso na semifinal, no segundo jogo lá em Campo Grande contra o Operário. No último minuto, não tinha nada a ver, o Dario Pereira fez uma bobagem lá e eu acabei sendo expulso. E fiquei no São Paulo por 3 anos e meio, né? Foi legal, fui vice-campeão paulista em 78 também, perdemos a final para o Santos, aquele time dos menudos do Santos, aquela molecadinha lá que jogava, Juari, João Paulo. E aí eu saí em 81, fui vendido para o Joinville, que era um grande clube na época. Fiquei 1 ano lá, voltei e comprei o meu passe. Depois aluguei para a Portuguesa, aqui em São Paulo, aluguei para o Taquaritinga, 2 anos aí na primeira divisão. Tive uma passagem no Campeonato Paulista em 83 também, que o Paulistão, que o Taquaritinga fez maravilhoso. E em 85 eu fui para o Nordeste, já com 29 anos. Joguei no Bahia, né, durante 2 anos, fui para Recife. Tive a felicidade também de ser campeão brasileiro pelo Sport em 87. Nessa celeuma aí do jogo do Flamengo, estou vendo a camisa aí do Leão. É muito bacana. Tá aqui do E eu era o esporte. capitão da equipe. Eu era o capitão da equipe, tive a felicidade de ser o primeiro capitão a levantar a taça, essa famigerada taça das bolinhas aí, né, que já deu muita briga. Depois joguei no Vitória, da Bahia, aí comecei a rodar já no fim de carreira. Joguei no 15 Piracicaba, uma passagem rápida, fui para o Sampaio Correia, do Maranhão. Tive uma passagem também na Matonense, aí do lado, muito rápido, bem curtinha. Ou seja, uma carreira de 21 anos, né, 19 como profissional, muito legal, muito bacana. E uma coisa que me engrandeceu muito foi, claro, se pudesse escolher, eu só queria ficar no Guarani, na Ponte Preta, no São Paulo, mas, por outro lado, eu acho que tive uma coisa legal, porque eu consegui jogar nos extremos, né? Eu joguei no São Paulo e joguei no Primavera de Indaiatuba, joguei na Matonense. Então, isso, para mim, para o meu currículo interno, para o meu currículo interior como aprendizado, valeu muito, foi muito bacana, eu achei legal. Que bacana, 19h34, pessoal da nossa live aqui, o nosso amigo Edson Massu está conosco, o Paulo Martins, o Edson mandando uma boa noite a todos aqui, excelente live, o Cássio Alves está mandando um abraço, Jaqueline Garcia conosco, o Marcos Chiocchini, da Rádio Cultura lá de Araraquara, grande Marquinho, um abraço para você, para o Zé Roberto Fernandes aí, para toda a equipe. O Aristeu Kodama conosco, um abração, viu, Aristeu? Boa noite aí para você também. O Ezequiel Xavier, o Alexandre Menezes, o David Mangerona tá mandando aqui também pra gente. Ó, boa noite, Rafa e toda a equipe da Rock Esportiva. Queria saber do Esteban se ele é de acordo com o Flamengo, tá fazendo passar o jogo pelo próprio clube sem depender de TV, ou se acha que a TV ainda seria mais viável para o campeonato, Esteban. Pergunta do David. Primeiro um abraço a todos aí que estão entrando, nos acompanhando, né? Um abraço para Jaqueline Garcia, amiga minha de infância lá de Cafelândia, mora em Lins, advogada da prefeitura lá. Fomos criados junto na metrópole de Cafelândia lá. Que bacana. Olha, isso é uma questão muito difícil de se analisar, né? Porque o que eu acho é que o Flamengo ganhou uma independência muito grande
com a sua reorganização. Há 4, 5 anos que o Flamengo vem num processo de reorganização do clube, em termos de finanças, em termos de tudo, que lhe deu uma condição hoje de conseguir peitar a Globo, que é a toda poderosa do futebol brasileiro, a detentora há anos, há décadas aí do nosso futebol. Eu acho que tentou-se atrás um pouco através da liga que foi criada, mas sabe, eu acho que nada disso funcionou. Agora o Flamengo vem como uma bandeira nova. Agora eu me preocupo com uma coisa. Eu não me preocupo nem tanto com essa questão do Flamengo, porque o Flamengo realmente é muito autossuficiente. Flamengo, Corinthians, Atlético, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, esses clubes se organizarem. Infelizmente, no Brasil, a maioria desses clubes não são organizados, por isso é que sofrem, por isso que se endividam, mas se organizarem, eles são autossuficientes. Agora, o que eu não vejo muito no Brasil, e até inclusive da própria Globo, né, que é detentora disso aí, eu não vejo uma melhora através das federações, da própria CBF, uma melhora para um calendário, para as divisões de um modo geral. O que nós temos aí, eu não me canso de falar isso, não vou cansar, nós temos um primeiro quadrimestre ou um trimestre e meio com quase 500 ou 500 e poucos clubes em atividade. E depois nós temos o resto do ano com uma minoria muito desprivilegiada, parada. Certo? Uma minoria que joga e a maioria parada, tendo que disputar uma copinha, uma taça, uma Copa Paulista, através de nada. Então, eu penso que deveria se valorizar mais os clubes, fortalecer e falar, mas os clubes são carlenses não tem. Porque não tem calendário. Se você arrumar 10, veja bem, meu pensamento, 10 divisões do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes, regionalizar, eu penso que a Série A, a Série B e a Série C já são uma realidade. Se você espremer a Série D também, tem clubes que já disputaram Série A, então, questão de um aporte. Se você fizer 4 divisões com 20 clubes, jogando, de repente, de fevereiro ou de março até novembro, e as outras divisões você jogando até setembro, regionalizando, e você colocar os estaduais paralelos, certo, ou coisa parecida, você vai fortalecer os clubes menores, você vai dar emprego para comissões técnicas, jogadores, para a imprensa, para todo mundo, certo? De janeiro, pelo menos até setembro, e eu acho que aí sim você pode começar a exigir coisas melhores. Do contrário, como se fala, é uma briga de cachorro grande, né? Então é difícil. Eu concordo, eu chamo isso de bola de neve positiva, né? Só traz coisa boa, né, Estevam? Vai juntando uma coisinha aqui, outra ali, vai estendendo o calendário, todo mundo ganha, como você disse. Até nós da imprensa também teríamos mais jogos ainda para transmitirmos, né? Para fazermos aí a cobertura. Thiago Cunha conosco, Roberto... que o Beto tá aqui, ó. Roberto Serra, o Beto lá da Physioquality, lá de Guarulhos, está mandando um alô pra gente aqui. O Beto tá conosco já. Quem mais aqui tá falando o Thiago Cunha? O João Vitor Gonçalves, que é médico agora, formado, né? Trabalha na área esportiva também, tá lá em Sorocaba. Tá mandando aqui, ó, belíssimo trabalho, pessoal. Com toda essa experiência, o Estevam não pensa em voltar ao comando de algum time ou assumir um cargo de diretor esportivo, tá como coordenador técnico, né, Estevam? Pensa voltar como treinador, Estevam? Olha, eu costumo falar o seguinte, são duas coisas. A primeira, eu estou muito feliz no Oeste do Barueri. É a segunda passagem minha no Oeste. Eu trabalhei aí em Itápolis, um pouco para frente de vocês. E a quinta passagem minha no Barueri. Então, são dois clubes que se juntaram, que para mim tem uma identificação muito grande. Estou muito feliz lá pelo que é o Barueri, pelo que é o Oeste hoje. O Oeste é um clube família, é um clube de muita responsabilidade. O nosso gestor, o Sidão, ele, dentro dessa crise, ele não demitiu ninguém, nem o jogador, nem comissão técnica, nem nada. Você tem pago, está cumprindo os salários, está um pouquinho atrasado, que é normal. Então, é um clube muito legal. E eu estou muito feliz. Agora, eu costumo falar o seguinte, hoje eu estou coordenador técnico. Eu ainda não sabe, né, eu não consegui me desvencilhar
sabe, da minha profissão. Estou com muito respeito lá, estou para auxiliar o Renan, que é um grande treinador, um treinador promissor da nova geração, mas ao futuro, vamos aguardar, vamos deixar na mão de Deus. Se tiver que voltar para o campo, aparecer uma situação aí muito boa em algum lugar, talvez eu vá. Se não, se tiver que permanecer ali, para mim está legal. O importante, eu acho que quando você chega a um determinado momento da carreira, primeiro, eu dirigi clubes pequenos, grandes, como eu falei, então, claro que você sempre quer mais, se você puder voltar para o Palmeiras, ir para o São Paulo, ir para o Corinthians, para o Botafogo do Rio, que eu trabalhei, é legal. Mas se não, sabe, aquele desejo, aquela coisa loucura de você ter que ir, não tem mais. Hoje eu quero mais é servir o futebol, é tentar fazer o que eu fiz muito durante a minha carreira, que é revelar jogadores, por onde passei, deixei uma marca muito legal, dando oportunidade para a molecada. Vamos deixar o futuro aí para a gente ver o que acontece. Muito bem. Lucas Ottoni, Gabi Rea, o Leandro Luz, o José Adilson Júnior também com a gente, o Rogério Navarro, Caio Silva, todo mundo ligadinho na nossa live. Compartilhem aí, envie perguntas para o sistema que a gente vai repassar. O Rova caiu, voltou. Pênalti, hein? Caiu aí, é pênalti, Rova. Bola contigo. Aí, rapaz, hoje a internet tá uma beleza. Ô, Estevam, você comentou um pouquinho também sobre aquela Copa União de 87, né? Foi dividida em 2 módulos, né? Flamengo e Inter fizeram o módulo verde, Guarani e o Sport decidiram o módulo amarelo, e depois era para ter aí aquela semifinal, né? Entre os 4, o Flamengo e o Inter não quiseram, o Sport ficou declarado então campeão brasileiro. Mas foi uma final atípica em 87, porque houve um empate, se eu não me engano, foi para os pênaltis, acho que foi 11-10, 11-11, aí de repente parou o jogo, não teve mais cobrança e o Sport foi declarado campeão. Me conta um pouquinho da história dessa final de 87 do módulo amarelo, que deu o título aí depois de campeão brasileiro para o Sport. Não, o título foi dado no ano seguinte através da disputa. Você está falando certo, e com razão, a final do módulo amarelo. A final do módulo amarelo foi Guarani e Sport. Nós empatamos em Campinas. Não, nós perdemos em Campinas e ganhamos lá em Recife. Aí foi para os pênaltis e foi acho que 12 ou 13 pênaltis batidos de cada lado. Aí decidiram na hora lá, o Guarani não quis continuar mais e aí o título foi creditado ao Sport. Mas de qualquer maneira, a final do módulo verde foi entre Inter e Flamengo. Flamengo venceu o segundo jogo no Maracanã e foi campeão do módulo verde. Só que, dentro do regulamento, havia uma cláusula explícita e muito bem redigida, aprovada pelos 32 clubes, pela CBF, os 16 da série do módulo verde e do módulo amarelo, que, ao final dos 2 módulos, teria que haver um cruzamento, um quadrangular de turno e retorno, 6 jogos, para se definir o campeão brasileiro. Até então, o Flamengo era campeão da Copa União, módulo verde, e o Sport campeão do módulo amarelo. Aí, no ano seguinte, nós voltamos para a pré-temporada em Recife e tal. Já não era mais o Leão havia saído, era o Jair Pisserno o treinador. Ficamos coisa de 40 dias para poder... Minto, 40 dias foi antes de começar o campeonato. Ficamos uns 25 dias de pré-temporada e foi marcado as datas do quadrangular. Primeiro jogo em Recife, o Flamengo não compareceu. Nós fizemos o WO, demos a saída. Segundo jogo, e o Guarani fez em Campinas com o Inter. Segundo jogo inverteu, jogo em casa, o Inter não compareceu, o Flamengo também não. Aí a CBF deu né, os dois como fora, out. E aí marcou-se os 2 jogos que tinha. O primeiro jogo em Campinas, nós empatamos e ganhamos a finalíssima do campeonato lá na ilha, com 40 mil pessoas quase. Ganhamos de 1-0 com o gol do Marco Antônio, que aí de Araraquara, o zagueiro que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. Então, o Sport foi o legítimo campeão. Título esse que perdurou por quase 30 anos para se concretizar, porque foram tantas instâncias, foram tantas questões jurídicas, né? E depois, o ano passado, felizmente,
o Supremo Tribunal era a última instância, ela não tinha mais onde recorrer, deu o título para o Sport e o Flamengo perdeu a chance, não tinha por onde recorrer. Mas, para minha felicidade, eu acabei sendo campeão várias vezes, porque cada instância que o Flamengo entrava, perdia, eu erguia a taça. Aí, quando perdia na primeira, na segunda instância, não sei aonde mais, eu não entendo dessas questões jurídicas. E o ano passado, aí eu dei volta olímpica aqui no meu apartamento, corri, levantei o troféu, aí foi a última, mas não tinha mais. Pô, que bacana. 19 horas e 46 minutos. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o torcedor do esporte, né? Você é ídolo até hoje lá, né, Estevam? Vira e mexe, o pessoal tá te convidando aí pra entrevista, pra lives, ainda mais nesse momento aí de pandemia, que a gente tá na moda, né? A live agora, né, Estevam? Mas você tem uma relação muito bacana com o torcedor lá, né? Tenho sim. Inclusive, nós já fomos já umas três ou quatro vezes, eles prestaram homenagem. Nós fomos num jogo do esporte, fizemos uma preliminar lá, umas coisas desse tipo. E o torcedor rubro-negro é muito grato, né? Porque são dois títulos importantes. O título da Copa do Brasil, que o Nelsinho Batista era o treinador aí, né, há uns tempos atrás, mas o maior título da história, quer queira ou quer não, que tenha celeuma, que tenha entre linhas, mas é um título brasileiro, né? Um título reconhecido. Então, o torcedor... E eu, como eu disse, eu tive a felicidade de ter sido escolhido pelo Leão e depois pelo Jair Pisserni o capitão daquela equipe, né? Então, eu pude levantar a taça, levantar o troféu. Isso foi uma coisa muito bacana. E o torcedor do esporte, assim como é o do Bahia, como é o do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Mineiro, certo? São torcedores... Torcedor rubro-negro é fanático, né? Torcedor do esporte é uma coisa do outro mundo. E, graças a Deus, nós somos bem lembrados. Isso nos dá uma satisfação muito grande. Muito bem, 19 horas e 48 minutos. O Samuel Conceição está conosco aqui também na nossa live. Um abração, viu, Samu? E o Júnior está mandando aqui, ó, prática e teoria, prática versus teoria. O Estevam pode exemplificar alguma partida em que ele conseguiu ver a prática que ele desenhou antes da partida funcionar de forma eficaz no jogo? Um abraço ao Estevam, campeão com o meu São Paulo em 77. Isso acontece bastante, acho. Isso. O que ele quis dizer, acho que já como treinador, né? Exato, exato. Porque isso é muito legal, porque teve um treinador, né, da antiga, que já faleceu há muito tempo, eu até joguei contra ele, o seu Otto Glória. Foi treinador da Portuguesa, foi treinador da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 66. O seu Otto era uma pessoa muito inteligente, eu cheguei a conhecê-lo uma vez, foi apresentado, ele tinha uma frase muito interessante: treinador é besta ou bestial? Essas duas colocações são da língua portuguesa de Portugal. Aqui no Brasil seria o treinador é inteligente ou é burro, né? O besta lá é burro, Exato. bestial é bestial, inteligente. E é verdade, em determinadas situações você traça um plano de jogo e dá tudo certo. Você, durante a semana, encaixa, define a formação que você quer, o modelo de jogo que você quer jogar, certo? E chega na partida, a coisa realmente acontece. Por quê? Os jogadores assimilaram e os jogadores foram para campo e conseguiram fazer. Determinados momentos você trabalha a semana, o time acerta nos trabalhos táticos, no apronto final, em tudo que você planeja, a coisa caminha. Chega no jogo, um atleta que está mal, que está abaixo, dois atletas que estão abaixo tecnicamente, acaba jogando todo aquele plano que você traçou por água abaixo. Então, e aí estoura em quem? No treinador, sabe? O treinador é o besta, como dizia o finado Otto Glória. Aí, se você faz tudo e a coisa caminha, é o bestial. Agora, eu já tive vários jogos em que você planeja, em que você monta uma estratégia até em cima do próprio adversário e a coisa saiu como você pensava. Também já tive situações que
já fui obrigado a mexer. Um dia no Palmeiras eu fiz uma substituição no Parque Antártico com 28 minutos do primeiro tempo, porque o time estava tão ruim, estava tão feio, eu tive que tirar um volante, perdendo acho que 1-0, 2-0 com 30 minutos. Então, são você faz e ela não caminha. Aí você tem que ter, agora, eu acho que a grande sacada do bom treinador, ou do treinador que quer triunfar, é você ter sempre trabalhar a sua equipe com duas maneiras, né? Com o mesmo 11, os mesmos 11 jogadores, você não está dando certo no 4-4-2. De repente você inverte e sai para um 4-3-3 dentro daquela própria formação, sem precisar substituir. Eu acho que a grande sacada do treinador é essa. O treinador que quer triunfar, ele tem que ter essas cartas na manga e saber que a coisa não caminhou. Não caminhou, então vamos mudar, vamos daquilo que nós treinamos para poder ver se a coisa melhora. Muito bem, 19h51, um atleta seu jogou com você em 2008, se não me engano, 2007 no Barueri, o Marcos Vinícius, o lateral direito, o Viola, a gente chama de Viola, né? Veio com o apelido do Viola pra cá. Viola, é isso mesmo. Viola veio pra cá em 2010, viu, Estevam? Fixou a residência aqui, encerrou a carreira ano passado, vai ser treinador nesse ano. Começou a carreira como treinador. Agora é professor Marcos Vinícius, não podemos mais chamar de Viola aqui. Não, Viola ficou para trás. Um abraço para o Violinha, que tenha bastante sucesso, que seja muito feliz, assim como foi como atleta, né? E se ele quiser ouvir um conselho, siga sempre a cabeça dele. A gente costuma lembrar sempre aquelas pessoas que foram nossos amigos, que fizeram parte da nossa vida, parodiando uma frase do Vadão, que faleceu agora, tem um mês atrás, Oswaldo Alvarez, e o Viola, ele está nos seguindo aí, né? Sim, ele pode levar isso para ele. O Vadão, eu fui auxiliar dele no Guarani, ele falou: Estevão, vá sempre pela sua cabeça. Falei: como, Vadão? Eu era treinador da base e auxiliar do profissional. Ele falou: vai sempre pela sua cabeça. Por quê? Se você ceder a um dirigente para escalar um jogador, o time ganhou. Ele vai sair, chegar no vestiário, vai sair tomar com a diretoria dele, o jantar. Tá vendo? Se eu não interfiro, se eu não mando pôr fulano, o time tinha perdido. Ganhou porque eu que briguei com ele, escalei o time. O time perde, ele é incapaz de chegar lá e falar: eu que mandei escalar. Vai falar que esse burro fez isso. Então, se você tiver que errar, Viola, vai errar pela sua cabeça. Não vai, comece assim que você vai se dar bem. Muito bem, tá vendo aí, Violinha? Tá aí o conselho do nosso querido Estevam Soares. 19h53, Rova, contigo, meu amigo. Cadê o Rova? Acho que tá no mudo aí, Rova. Tá no mudo aí. Não tá, não. Tá, agora soltou, voltou no mudo. Vamos Não. ver? Agora sim, vamos ver? Alô, alô? Agora sim, não tava saindo o som aqui pra nós. Alô, alô, Rafa? Pode seguir, pode seguir. Tá. A internet tá bem ruim hoje aqui. Ô, Estevão, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua passagem pelo Palmeiras, né? Que foi o auge aí, você chegar num dos grandes clubes do futebol brasileiro, e teve aí um episódio muito chato lá em Araras, né? Com você e o Diego Souza, né? Uma briga ali dentro de campo, o Diego Souza saiu meio bravo ali contigo. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse episódio e se você se sentiu apoiado pela diretoria do Palmeiras na época. Foi um episódio muito lamentável, muito ruim. Eu acho que foi talvez o início de uma fase do Palmeiras muito ruim de indisciplinas. Essa foi a primeira. Que o Palmeiras foi comandado pelo Mustafa durante 14 anos, se eu não me engano, e era um presidente que nunca permitiu uma indisciplina por parte de ninguém. Fez indisciplina, ele mandava embora, era um cara completamente rigoroso nesse aspecto, por isso que o Palmeiras triunfou com ele como time e como clube. Mas o Diego Souza foi muito infeliz lá em Araras, né? Ele, no sábado, essa história, eu falei muito dela e não me canso de falar. Ele pediu para não treinar
porque tinha ficado com a avó dele no hospital até às 6 horas da manhã e veio direto. Falei, vai descansar, não tem problema. Aí levei ele lá, levei para a concentração. Durante o jogo nós estávamos vencendo de 1-0 e o time não começou a perder o meio campo. Perdeu o meio campo e eu estava com 1-0, deu 20 e poucos minutos do segundo tempo. Eu falei, poxa, eu vou tirar um atacante, não lembro quem era, o Osmar, um atacante. Falei, vou pôr o Diego Souza, que é o meio atacante. Eu encho o meio ali, dou uma consistência maior e ganho o jogo. O Diego Souza, chamei ele, tá pronto? Não estou pronto, professor. Entrou, ele jogou acho que 8 minutos. Ele pegou 9 vezes na bola e errou 10, tipo assim. Caiu em cima da bola, tropeçou, tal. Aí os caras empataram o jogo. Eu não tive dúvida. Eu precisava ganhar o jogo lá. Eu tirei o Diego e coloquei o Thiago Gentil. Ele ficou acho que 9 minutos em campo. Enfurecido, saiu, veio na minha direção, xingando, palavrão, uma baixaria terrível, uma falta de controle emocional muito grande. E eu só falando, vai pro vestiário, vai embora daqui. Eu não podia nem fazer gesto. Terminou o jogo, empatamos, saí pro vestiário louco. Falei, vou ver o que esse moleque quer. Aí já tinham colocaram ele no carro, levaram embora. E, para minha surpresa, no outro dia, o Palmeiras abonou essa indisciplina e acabou me demitindo. Eles tinham, pelo menos, se quisessem me demitir, ter afastado o atleta, ter esperado uma semana para a poeira baixar, 10 dias, aí me demitia. E aí foi o início de uma fase do Palmeiras de muitas indisciplinas, de muitas controvérsias, só sanada com a chegada depois do Paulo Nobre, que organizou o clube, botou disciplina no clube. Mas depois acabei encontrando o Diego aí pelas esquinas da vida, aí pelos hotéis, pelos jogos. Aí ele pediu desculpa. Não é mau menino, não. Aí também fiquei sabendo que ele não teve nada, negócio de vó, nada. Ele ficou num samba, num pagode aqui na Zona Norte, parece, até às 6 horas da manhã, veio direto do pagode pro treino. Olha que vagabundo. E aí falou que tinha ficado com a avó no hospital. Mentira dele. É demais. Isso foi o pior do que ele fez. O pior foi ele ter feito isso do que... Mas já passou, já superamos, nos encontramos. Uma coisa que ficou para trás. E é uma pena, né, Estevam? Porque 2004 foi um ano muito bom, né, no seu comando do Palmeiras. Chegou a liderar o campeonato, conseguiu a vaga na Libertadores. E aí no ano seguinte não teve o respaldo para continuar esse trabalho que vinha muito bem de 2004, né? Foi muito desgastante até, porque eu havia acabado de renovar o contrato, né? Renovei o contrato em dezembro, esse episódio foi em fevereiro. Foi justamente no momento que houve uma troca da diretoria, né? O Mustafa Contursi saiu, entrou o doutor Afonso Della Mônica, que inclusive que é meu amigo, mas havia uma pressão muito grande em cima dele para trazer, não sei se era o Candinho, qual era que era o treinador na época. Ou seja, e eles acho que não pensaram muito com a inteligência, pensaram com a razão acima de tudo, Não pensaram com a razão, aliás, pensaram com o coração, com a paixão, e acho que fizeram realmente um grande mal, porque o Palmeiras foi prejudicado. E a minha saída ali, que tinha um tiro na mão, acabou gerando, resultados ruins, demorou para o Palmeiras se equilibrar depois novamente. Mas como grande clube, como uma potência que acabou voltando ao normal. Né? Muito bem, 19h59, o José Augusto Tomé da Silva, Tomé está conosco, o Vitor Rodrigues, rapaziada, na nossa live Rock Esportiva desta sexta com o Estevam Soares. Queria que você falasse um pouquinho também da sua passagem no Botafogo, Estevam, como treinador num outro grande clube também, um grande do Rio desta vez, né? O Botafogo foi em 2009. Eu havia voltado do mundo árabe, né, do Al Ittihad. O Al Ittihad é o clube lá de Jeddah, da Arábia Saudita, que o Carille está lá agora. E eu vim pela Portuguesa e acabei indo para o Barueri depois. Barueri, em 2009, que montou aquele baita time, e nós montamos um time e fizemos um trabalho sensacional. O Barueri chegou primeiro turno a ficar em terceiro lugar na tabela. Um time que, quando terminou o Campeonato Brasileiro, né,
Foram 13 jogadores, todos para times grandes, todo mundo. Para lembrar rapidinho, né? O goleiro era o René, foi para a Portuguesa. Os 3 zagueiros, o Xandão foi para o São Paulo, o André Luiz para o São Paulo e o Leandro Castan para o Corinthians. Lateral direito, o Pimentel para a Portuguesa, o Márcio Careca para o Vasco. O trio de meio campo, né? O Ralf para o Corinthians, o Everton para o Fluminense e o Thiago Humberto para o Inter de Porto Alegre. Fernandinho para o São Paulo, ponta esquerda. O Pedrão foi para o Mundo Árabe e os 2 reservas imediatos, o Val Baiano para o Flamengo e o João Vitor para o Palmeiras. Quando que um time sai 13 jogadores para time grande? Eu fiz o time jogava por música, eu tive a felicidade de disputar o final da Copa Paulista com o Barueri, nós perdemos para a Ponte Preta. E aí, quando começou o Brasileiro, eu tive uns 40 dias jogando só aos domingos. Porque o Barueri não estava em Copa nenhuma, não tinha nada de disputa. Então, eu pude semana cheia, em cima de semana cheia, ou seja, aí eu recebi uma proposta do Botafogo, no último jogo do primeiro turno. Eu fui falar com o presidente, falei com o prefeito na época, o Furlan, que tinha um domínio muito grande, a prefeitura ainda ajudava naquela época, e ele falou: Estevão, pode ir liberado, porque aqui estava uma briga interna muito grande. E eu tive a felicidade de ir para o Botafogo, que estava 15º, 16º lugar, estava muito ruim na tabela. E a gente fez um trabalho muito legal, fez um trabalho lá muito bom, um trabalho de recuperação. Minha estreia foi contra o Palmeiras, aqui no Parque Antártico, empatamos 0-0, 1-1, uma coisa assim. E um segundo turno muito, muito bom, muito, muito bom mesmo. Mas é que a coisa estava muito ruim, estava muito errado o elenco, muito errado o time, e a gente conseguiu o objetivo principal, que era evitar o rebaixamento. Evitamos no último jogo uma vitória em cima do Palmeiras, lá no Engenhão. Acabei também, depois, logo na sequência, renovei o contrato, mas no ano seguinte começou o Campeonato Carioca também. Para minha infelicidade, o Joel Santana foi demitido da seleção da África do Sul, estava pairando no Rio de Janeiro. E lá no Rio, quando tem um treinador desses, que são da Gema lá, arrumaram um jeito de me demitir lá também e acabei não ficando. Mas foi uma passagem muito legal, uma passagem boa. A gente, fiz muitas amizades no Botafogo. O Botafogo é um clube maravilhoso, né? Uma pena também que vive esse inferno astral por más administrações financeiras, vive no caos. Mas é um clube de uma torcida linda, um negócio maravilhoso, uma sede social maravilhosa, sabe? Uma pena, mas foi uma felicidade muito legal, foi muito grande. Muito legal. 20 horas mais 3 minutos. Tomara que o Botafogo encontre o caminho, né, também, né, Estevão? É um clube muito bacana, com história na seleção brasileira, nos primeiros títulos da seleção, base de seleção brasileira. A gente torce sempre, né, que o Botafogo recupere as suas tradições aí e consiga montar aí grandes equipes. Há uma perspectiva agora de virar SA, inclusive, e que isso, de repente, possa aí haver um investimento um pouco maior no futebol do Botafogo também, né, Estevão? Eu não vejo nem questão de investimento, eu vejo como questão de administração. O futebol brasileiro chegou num ponto que ou ele vai para esse lado da SA, ou ele faz o que o Flamengo fez, que não se tornou SA, mas se tornou dentro do seu próprio conselho, foi aprovada a lei da responsabilidade fiscal, que penaliza os infratores. Então, o que acontece? O presidente pega a São Carlense aí, a São Carlense tem 5 de dívida. Ele tem um triênio, no triênio ele entrega com 15 de dívida. E larga, ele saiu, não tinha. Aqui no Brasil não se tem responsabilidade nenhuma. Então, o que acontece? O Corinthians, vamos citar o Corinthians hoje, o Corinthians está com dívida? Não está com dívida? Está com dívida. Esquece. Bota time de molecada, bota uma folha barata, ao invés de ter uma folha mensal de 15 milhões, uma folha de 5 milhões, põe a garotada, põe um treinador mais barato, coisa assim, sabe? De acordo com o que o clube precisa. Mas os caras não, os caras no futebol brasileiro é prático. Mete os pés pelas mãos e a coisa vira essa pandemia que vira o futebol, né? Por que o Oeste é um clube organizado?
Porque o Oeste é um clube de dono, né? O Sidão é dono, o Sidão põe o dinheiro, ele banca. Por que ele está pagando agora? Por que não está quebrado, mesmo sem as receitas que não vieram até agora, está tudo parado? Porque é o dinheiro dele, a coisa dele. Então, o cara, sabe, enquanto tiver essa baita bagunça aí, eu acho que é impossível clubes que geram uma receita de 200, 300 milhões deverem 500, 400, 500 milhões. Só se organizar, meu. Você tem quanto é por ano? Eu tenho uma receita de 200 milhões. Vamos gastar 199 ou 199,9. Passou disso, está errado. Aí é desperdício com o dinheiro dos outros. Mesma coisa que nós estamos cansados de ver os políticos aí com o que fazem com o dinheiro público, né? Só que lá o dinheiro não é público, mas é de uma instituição que não pertence a eles. Verdade, concordo. Flávio Henrique dos Santos, o Carmo Oller e também o Luiz Sandro Benedito na nossa live Rock Esportiva. Você, Rova, 20 horas e 6 minutos. Ô, Estevam, você é uma das poucas pessoas no futebol que tem um bom relacionamento tanto do lado do Guarani como do lado da Ponte Preta, né? Queria que você comentasse essa sua passagem boa, tanto na Ponte como no Guarani de Campinas. Você acho que errou um pouquinho, Rafael. É a Carmo Oller Parra, lá de Cafelândia. Carmo Oller, isso mesmo. Da nossa, Carmo Oller, é da nossa metrópole lá, viu? Cafelândia City. Eu tava vendo outro dia um vídeo do Chico Anísio, que ele falava lá de Maranguape, falava do metrô de Maranguape, da torre lá, que era não sei o quê, mais ou menos igual o Cafelândia, né? Um abração para todos lá, pô. Cafelândia. Então, eu tive sim um relacionamento. Por exemplo, no Guarani, além de eu ser criado, pelas duas passagens do Guarani, foram quase 10 anos da minha vida profissional. E a Ponte Preta eu tive a felicidade de também jogar e dirigir, assim como o Guarani. Eu joguei no final de carreira na Ponte Preta em 1989, foi isso? Caiu o Estevam aí, vamos aguardar a retomada do Estevam Soares. Hoje a internet está difícil, hein? Cara, hoje está difícil, hoje está complicado realmente hoje aí. Tá. Mas o Estevam já vai conectar novamente lá, a gente aguarda a volta do Estevam. 20 horas mais 8 minutos na live Rock Esportiva com Estevam Soares, sempre aí no oferecimento de Casa dos Portões, São Carlos em Rede, King Comunicação, Bianchini Autopeças, Peixaria Central, Disque Pizza Vesúvio. Ah lá, já voltou, já está conosco de novo. Já retomando aí o nosso querido Estevam Soares. Deu pau no negócio aí, caiu. Tranquilo, Estevam. Pode seguir, Estevam, então, pode continuar. Eu estava falando falei Guarani e a Ponte Preta. A Ponte Preta, eu joguei na Ponte um pouco tempo e dirigi a Ponte por 3 oportunidades, em 2000, 2004 e 2005. As duas primeiras passagens em 2000, fui campeão do interior com a Ponte. Em 2004, essa passagem que me levou ao Palmeiras, né, que nós lideramos o Campeonato Brasileiro da Série A. 2005 não foi legal, tive uma passagem pífia, não foi um trabalho muito bom. Não. Então, eu tenho esse trânsito com as duas torcidas, com os dois clubes. É um fator muito importante. Me perguntam muito também em Campinas, mas você é Ponte Preta, você é Guarani? Eu falo, eu sou os dois, metade cada um. É que nem aqui em São Paulo, pô. A minha família me perturba, que a gente, quando era criança, minha família toda, todo mundo corintiano lá, eu até também era um pouquinho corintiano. Hoje, pô, né? Estevam, mas você é o quê? Eu falei, eu sou 50% Palmeiras, 50% São Paulo. Para não ter problema. Onde eu joguei, onde eu trabalhei, para não ter problema. Muito bem, muito bem. 20 horas mais 10 minutos. Estevam, eu queria que você falasse então um pouquinho desse novo desafio, né, como coordenador técnico aí do Oeste. Você falava pra gente fora do ar aí antes da gente entrar na nossa live, mas eu queria que você comentasse um pouquinho desse desafio. Você teve uma experiência um pouco frustrante, né, no Guarani o ano passado nessa função. Mas como que está sendo para você aí ser coordenador técnico e hoje o trabalho que você exerce no Oeste, Barueri?
Como eu falei, é uma função muito gratificante, né? O Oeste Barueri é um clube, primeiro, muito organizado pelo seu gestor, pelo Sidão. É um clube muito cumpridor das suas obrigações, o que é ligeiramente muito difícil no Brasil hoje. O Brasil é o país dos clubes, para pagarem, a maioria deles é muito difícil. E o Sidão é muito honesto, então é muito legal. Então, eu me sinto muito tranquilo, muito em casa. Primeiro, porque a gente tem um grau de amizade muito grande, né? E segundo, porque é uma função nova para mim. Então, eu tenho que me policiar também muito, né? Porque uma coisa é você ser o treinador, você falar, você organizar. Outra coisa é você ser o coordenador. Você tem um treinador, que é a primeira pessoa do clube. O treinador sempre é a primeira pessoa. Então, o que eu tenho feito muito, 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 e hoje, inclusive, nós tivemos treino agora à tarde e tal, é dar esse suporte para o Renan. Como eu falei antes, o Renan é um menino de uma qualidade muito grande, um estudioso do futebol, e eu, com a minha experiência em determinados momentos, claro que ouço muito ele, mas em determinados momentos você, Renan, peraí, vai devagar aqui, vai ali, vai acolá, porque a gente está há muito tempo, né? Agora, em fevereiro, completou 48 anos dentro do futebol. E 48 anos dentro, como jogador e como treinador, como eu falei, nos maiores e nos menores. Então, eu conheço tanto a glória como conheço a periferia. E isso você aprende, você tira como experiência. Mas está sendo muito legal, uma função muito bacana. Você sai um pouco daquela linha de frente, daquele olho do furacão, do tigre, né? E passa a ter uma outra situação de orientação, de ficar pela retaguarda para você orientar o treinador. Eu acho que essa é a grande... Ou não é nem orientar, né? Mas é dar um suporte para o treinador. Essa é que é a minha função na realidade. Você falou que às vezes tem que se policiar, né? Por conta de não interferir, de repente, de alguma maneira, no trabalho do Renan. Mas esse é o principal desafio no início aí, Estevam. Segurar um pouquinho esse costume, na verdade, né? Afinal, tanto tempo aí como treinador. Não, isso é muito. Isso é uma coisa completamente normal. Ainda bem que eu estou muito consciente disso, né? Porque uma coisa é você ficar 27 anos, como eu fiquei, dentro de uma função. 27 anos, como eu falei, em grandes, pequenos, médios, norte, sul, nordeste, onde eu trabalhei tudo. Sabe, a outra coisa é você estar fora. Por mais que a gente tenha autonomia, por mais que nós temos lá entre a comissão técnica, temos liberdade para opinar, para falar, mas o treinador é ele. Eu sei disso. Então, como eu falei, o tempo é o senhor da razão, né? Isso, para mim, tem feito muito bem, porque hoje eu tenho muita consciência disso. E uma coisa importante é que, como eu falei antes também, você, com o passar dos anos, do tempo, você vai perdendo um pouco essa coisa que todos nós, seres humanos, temos. É o ego, um ego mais forte. Todos nós, claro que você não pode perder isso, porque isso é um fator da vida para a gente, né? Mas você acaba diminuindo ele, acaba dando uma importância maior a outras coisas. Por exemplo, hoje eu sei que a maior importância para mim é dar o suporte para ele, é ver ele trabalhar bem, ficar pela retaguarda, talvez dar um toque em alguma coisa que o treinador não tenha percebido ou não tenha visto, ou dar uma orientação quando ele tiver uma dúvida. Essa é uma função muito legal, cara. Eu acho que os clubes poderiam apostar um pouquinho mais nisso aí, sabe? Uma retaguarda para o treinador, que acho que seria muito legal. E o Ju, o Beto lá, o Ju de Cafelândia, tá dizendo o seguinte, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Estou com o amigo Gilson de Cafelândia. Inclusive o Estevam conhece, filho do Paica. Ou Paica, não sei como é Paica, acho que talvez seja. Paíca? Paíca. Estou em uma reunião família e mando um abraço aí pro Estevam. Um abraço para o Gilson, e o Taidão foi um dos primeiros treinadores meus na Cafelandense. O pai do Gilson. O Taidão já faleceu, Paíca. Um abraço lá. Toda a ligação de campo. Estou falando para você, Cafelândia essa metrópole é tão grande que ela se encontra. Muito bem.
É grande mesmo. É igual a minha Santadela. Eu sou nascido em São Carlos, mas o meu coração é de Santadela, todo mundo sabe. É do tamanho de Quem que, Cafelândia. quem que, quem que é de Santa Adélia que eu conheço? Tem um cara que jogou comigo, não, alguém de Santa Adélia, não tem ninguém. Quem que é o mais famoso lá, além de você, de Tem Santa ali de Adélia? Não tem Ariranha. assim. De Ariranha, que é muito Ari- próximo, o zagueiro Hever. o Luiz Poiani também é de Ariranha, né? Luiz Poiani Foi também. ponta direita, Também, jogou também, comigo no Quinjal. também. Mas tem não sei quem de Santa Adélia, cara. Não sei se era o Eugênio que jogou na Ponte Preta, foi que já faleceu. Tinha um cara de Santa Adélia, é famosa também. Santa Adélia. É grande igual a Cafelândia, eu penso que. Estamos falando só de metrópole hoje aqui. Ô, Roma, mais alguma aí pro Estevam, Roma? Ah, tem sim, vamos lá. Ô, Estevam, desde 2014, né, com aquele 7-1 que a gente sofreu na Copa aqui no Brasil, começaram a se questionar muito os técnicos brasileiros, né? E no ano passado, o São Paulo fez um certo sucesso aqui no Brasil, o Jorge Jesus aí conquistou o brasileiro pelo Flamengo. Como que você vê aí essa onda aí de apoiadores, de vir vários técnicos de outros países, deixando um pouquinho de lado os técnicos brasileiros? Eu vejo com naturalidade. Isso não é a primeira vez. Você falou bem uma onda, né? Já tivemos há 40, 50 anos aqui grandes treinadores que fizeram excelentes trabalhos, argentinos, uruguaios. Tivemos também épocas que vieram treinadores e foram uma decepção, como há alguns anos atrás, aí, aquele que veio no São Paulo, no Palmeiras. Ou seja, é tudo um ciclo. Agora, eu creio que o problema é que a imprensa e a grande mídia ela cria esses fantoches para se poder, sabe, para crucificar alguém. Ela determinar, então tem que ser. E agora pegou-se e bateu nos treinadores. Eu penso, na realidade, e tenho falado isso muito, inclusive, em algumas reuniões nossas, tanto em São Paulo como no Rio, algumas reuniões que tiveram da FBTF, Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, que os grandes culpados por essa indiferença com os treinadores brasileiros somos nós mesmos. Nós nos degladiamos muitos anos, ao invés de nos juntarmos, nós nos degladiamos. Vamos lá, os treinadores portugueses, que eram praticamente nada, nós fomos para lá, vários treinadores ensinar para eles lá, eles participaram, os caras se juntaram, os caras trouxeram a literatura esportiva para eles, criaram sindicatos fortes, e nós ficamos aqui nos prejudicando, um querendo ferrar o outro, atrapalhar o outro, passar a perna no outro. Então, fomos perdendo espaço. É por isso que a luta nossa lá na FBTF é muito grande. Primeiro, para nos respeitarmos, para que haja um respeito mútuo entre a classe. Isso é muito importante. Aí, né, eu acho que a partir do momento que tiver esse respeito entre a classe, que nós conseguimos, e eu penso que essa rapaziada que vem vindo jovem aí, talvez possa novamente fazer a diferença, as coisas vão mudar. E a questão de, se nós olharmos aí em alguns clubes, fulano, ciclano, mas no final os grandes treinadores dos grandes clubes brasileiros são os treinadores brasileiros, acaba sendo. Quando aperta, chama para resolver, né? Mas acho que realmente um presta atenção para nós, treinadores brasileiros, que nós temos que fazer alguma coisa. E essa garotada vem fazendo, vem estudando, vem se preparando, já é um passo muito positivo. Ô, Estevam, como é que você vê esses cursos da CBF, né? Agora as licenças A, B e C aí, e vai haver uma exigência para os treinadores terem essas licenças. Como é que você vê esse processo todo aí? Olha, se não fosse o preço tão exorbitante dos cursos, eu acho que eles são maravilhosos. Porque tudo que é estudo, tudo que é preparo, temos que aplaudir. Pô. Como eu falei antes aqui, Portugal, que hoje é
é o celeiro dos treinadores do mundo, através de Mourinho, através do Jorge Jesus aqui no Brasil, de outros aí que fizeram sucesso. Eles se prepararam, eles têm um sindicato forte, eles têm curso de formação há 40 anos já. Nós nunca nos preocupamos com isso. Nós nos debruçamos em cima dos louros. Agora, é inadmissível você ter uma classe onde de 100%, 0,0,0, qualquer coisa, ganha uma fortuna. 2% ganham bem, o resto sofre. Além de sofrer com o nível do salário, sofre com desemprego, porque os clubes não têm calendário para todo mundo. Você comprar um curso para fazer um curso da licença Pro, acho que 25 mil, não sei quanto, 30 mil, é um absurdo, cara. Então, a própria licença A, licença B, que são as mais baixas, 10, 15 mil, não é todo mundo que pode pagar. Então, a primeira tendência era você endurecer isso aí, fazer uma questão técnica um pouco mais apurada, para que não vá todo mundo fazer e ter o diploma, fazer realmente um grau de exigência mais forte, mas com preço mais baixo para ajudar. Muito bem. 20 horas mais 22 minutos. Mais alguma, Rova? Fazer a última, então, para a gente fechar, Rafa. Vamos lá? Beleza. Fica à vontade. Sobre essa volta agora ao futebol, você está no Oeste, né? Como está sendo aí essa volta aos treinos? Né? Se o Oeste perdeu algum jogador, porque a gente sabe que vários clubes da Série 1 perdeu jogador. O Santo André, que era então líder, né? Perdeu vários jogadores. Alguns outros clubes também estão tendo dificuldade para voltar, porque não vai conseguir manter o elenco. Como que está o Oeste nessa volta ao futebol? Então, como eu falei, eu estava enaltecendo aqui muito, né, o Sidão, que é o gestor. Porque com todo esse problema aí de não ter recebido a última cota do Paulista, as cotas do Brasileiro até agora não foram pagas nenhumas, imagina os clubes sem renda, sem nada. Ele não demitiu ninguém. Ele segurou todo mundo, ele tem bancado realmente, e eu acho que nós temos feito bem, a gente tem trabalhado bem, nós estamos esperando essa coisa caminhar, porque nós perdemos apenas um jogador essa semana, que foi o Matheus Jussa. Aliás, não terminou o campeonato antes da pandemia, ele não estava como titular porque vinha de contusão. Foi emprestado para o Inter de Porto Alegre, o primeiro volante zagueiro, essa semana, antes de ontem. Então, do resto, é o mesmo elenco que vinha antes da parada, só que esse elenco não vai ser o elenco do Brasileiro. Nós estamos muito entre a cruz e a espada também, porque ao mesmo tempo que faltam 2 jogos, a Inter de Limeira e Limeira e o Corinthians na Arena Barueri, nós podemos classificar e ir para as quartas de final, como podemos ainda ser rebaixados. Então, a preocupação nossa é muito grande também. Nós não estamos dormindo embaixo em berço esplêndido, não. Nós sabemos disso, por isso o trabalho está sendo redobrado e está sendo com muita atenção. Agora, para o Campeonato Brasileiro da Série B, a perspectiva e a promessa do Sidão é de contratação, é de montar um time forte para que a gente brigue para subir. Ele não quer esse ano fazer um time para ficar brigando para não cair embaixo, não. Mas antes disso, nós temos que voltar no Campeonato Paulista, vencermos esses 2 jogos aí, ou pelo menos um, para classificar e para livrar do rebaixamento, e de repente buscar alguma coisa mais alta aí no Paulistão, né? Mas de qualquer maneira é um trabalho árduo, um trabalho que nós estamos muito atentos para que a equipe se mantenha num patamar muito legal. Que bacana, 20 horas mais 25 minutos, trabalho muito bacana aí mesmo no Oeste. A garotada tá na sala aqui já, agora é o fervo, viu, Estevão? Meus meninos, não sei se tá saindo o áudio aí, mas tá o fervo os dois aqui já. Mas, Vixe, Maria.
Ô Estevam, a gente deseja sucesso realmente, né? Que vocês possam fazer um grande trabalho, uma reta final aí, sempre pensando na parte de cima aí da tabela, né? Corre risco realmente, como você disse, mas a gente fica com a expectativa e com a torcida sempre pensando aí na parte de cima da tabela. Ô Rova, então para começar a se despedir do Estevam, começa com você. Agradecendo ao Estevam Soares pela gentileza, né? Pela moral de ter participado da nossa live, desejando sucesso ao Oeste de Barueri. A gente costuma muito falar Oeste de Itápolis, porque era aqui pertinho, de repente o Oeste teve que ir para Barueri, Oeste de Barueri, e possa terminar esse Campeonato Paulista, possa escapar do rebaixamento. Até algumas rodadas a gente até dava como certo o rebaixamento do Oeste, o Oeste reagiu no campeonato, como você já até havia falado, no momento da reação teve que parar tudo, né? Mas já estava em uma situação um pouco melhor na competição. Desejando então sucesso aí, que o Oeste possa terminar bem esse Campeonato Paulista e que faça uma grande Série B. Muito obrigado ao Estevam Soares pela nossa live. Legal, Rafa, muito obrigado, entende? E é muito bacana. A gente também espera isso aí, porque o trabalho lá tá muito árduo. Claro que todo mundo trabalha, mas o pensamento nosso é esse. Pensamento, claro que nós estamos que nem, né, como fala, um olho no gato, outro no peixe, mas o nosso foco principal é vencer para classificarmos, chegarmos nas quartas de final, enfrentar o Santos. Esse é o pensamento nosso. Foi muito legal participar aí com você. Estevam, obrigado, viu? Agradecer demais aí a sua presença conosco hoje na nossa live, a sua gentileza, a sua disponibilidade, né, de combinarmos aí, bateu de pronto, né, aceitou de pronto o nosso convite. Muito obrigado, sucesso para vocês todos aí do Barueri. Leva um abraço ao Sidão, tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes aí em campeonatos paulistas e quem sabe fazer uma live aí mais para frente também com o Sidão quando chegar a Série B. Um abração, viu, Estevam? Boa noite, um abração para você, para a família aí, se cuidem, que logo isso vai passar com certeza aí com a bênção de Deus aí. Valeu, Rafael. Um abraço aí especial para São Carlos, né? Essa cidade muito querida e muito bacana. Esperamos que um clube aí, um dos dois clubes de São Carlos, logo ascenda às divisões maiores aí, o que é muito importante, né? E foi muito bacana participar. Nós estamos já interagidos, estamos integrados como amigos. A partir de agora pudemos trocar essa ideia muito legal aí. Agora, eu vou denominar você que nem... Você é o Milton Neves de São Carlos, né? Tanta propaganda que você fez aí, tanto merchan que não é brincadeira, não. Um abraço aí, meu irmão. Obrigado! Estamos batalhando, viu, Estevam? Amém, fica com Deus aí. Milton Neves de São Carlos. Imagina, um abração, obrigado. Boa noite aí. Valeu, Rova. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu, Rafa. Até a próxima. Até a próxima. Domingo não temos live, voltamos na terça-feira. Vamos divulgar o nosso convidado aí a partir do próximo domingo ou da próxima segunda-feira. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live Rock Esportiva. Nesta noite de sexta-feira com o Estevam Soares, um papo agradabilíssimo. A nossa live vai ficar à disposição aí para quem pegou algum trechinho, quem pegou no final. Está sempre à disposição no nosso Facebook, facebook.com/Rock Esportiva, sempre aí num apoio, no oferecimento, como disse o Estevam Soares, de Casa dos Portões, também de São Carlos em Rede, King Comunicação, Bianchini Autopeças, Peixaria Central, Disque Pizza Vesúvio, Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, Multifísio Fisioterapia, Vando Detailer e Casa dos Portões. A gente vai chegando ao final aí de mais uma live Rock Esportiva. Compartilha e comenta a nossa live para concorrer aí ao sorteio na semana que vem do Vando Detailer. Um abraço, gente. Um ótimo final de semana para vocês. A gente tem encontro marcado na próxima terça, 20 horas e 15 minutos, aqui mesmo no facebook.com/Rock Esportiva.